Sabe, a gente costuma pensar na lei como se fosse um muro, algo sólido, fixo, que não muda. Mas e se, para se manter viva e justa, a lei precisasse, na verdade, respirar? E se ela tivesse aberturas, espaços que permitem que ela se adapte ao nosso mundo que está sempre mudando? É essa ideia que a gente vai explorar hoje. Imagina só a cena, direto de 1985. Um testamento está sendo aberto. De um lado, a sobrinha diz: "Olha, tabelião, quando meu pai escreveu biblioteca, ele nunca ia imaginar e-books, isso não pode contar." Do outro lado, o sobrinho rebate: "Mas ele escreveu biblioteca particular. E-books são livros, então são parte da minha herança." O tabelião fica ali perplexo, olhando para um documento que simplesmente não previu o mundo digital. A lei, escrita décadas antes, não tem uma resposta clara. E aí, quem está certo nessa história? Esse testamento, então, é o nosso ponto de partida. Ele é o exemplo perfeito daquele momento em que a lei fica em silêncio porque o mundo andou e deixou ela para trás. E aqui vem a grande pergunta, né? Quando a tecnologia, a sociedade, criam uma coisa totalmente nova, o que o sistema jurídico faz? Como ele vai resolver um problema que nem sequer existia quando as leis foram escritas? Bom, esse fenômeno tem nome. Vamos agora mergulhar na teoria para entender o que são essas tais lacunas silenciosas no tecido do direito. O termo técnico para isso é porosidade. Pensa nos poros da pele. Eles não são uma falha, né? São aberturas que deixam a pele respirar. Com o direito é a mesma coisa. A porosidade permite que ele respire, que ele interaja com a realidade para continuar fazendo sentido. É uma incompletude necessária, digamos assim. E olha, é super importante a gente diferenciar uma coisa aqui. Porosidade não é o mesmo que ambiguidade. Ambiguidade é quando uma palavra tem vários sentidos, tipo banco. Também não é vagueza, quando os limites de um termo são meio confusos, como a palavra jovem. Não, porosidade é um vazio, um buraco mesmo. A regra simplesmente não existe. Não tem nada escrito sobre e-books num testamento de 1985. Ponto. Então, peraí, essas lacunas são um erro de quem fez a lei? Surpreendentemente, não. A porosidade não é um defeito, mas uma característica inevitável e, pasmem, até necessária de qualquer sistema jurídico. Vamos entender o porquê. O ponto central é que é impossível prever o futuro. A realidade não para, a tecnologia avança o tempo todo. Se quem faz as leis tentasse cobrir cada cenáriozinho possível, a lei seria um livro infinito. Por isso, as leis são escritas de forma mais geral, o que, por natureza, acaba deixando alguns espaços em aberto. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, é só comparar as realidades. O nosso Código Civil de 1916 falava de propriedade como terra, casas. Como ele poderia prever criptomoedas? Falava de cartas, não de mensagens no WhatsApp. Aquela lei simplesmente não foi feita para a nossa realidade de hoje. E é aqui que a gente vira a chave no nosso pensamento. A porosidade não é um bug, é uma feature, como dizem por aí. Ela é um sinal de progresso. A existência de uma lacuna é a prova de que a sociedade evoluiu para um lugar que a lei original nem podia imaginar. Ok, a gente já entendeu o problema, o que é a porosidade, mas, e na prática, como o sistema jurídico lida com isso? Vamos agora abrir o kit de ferramentas dos juristas para ver quais são os instrumentos usados para preencher esses vazios. Basicamente, existem 4 ferramentas principais. E não é um processo aleatório, não, é uma metodologia. Temos a analogia, os princípios gerais, a equidade e os costumes. Cada uma tem um papel específico para trazer uma resposta onde a lei ficou em silêncio. A primeira ferramenta é a analogia. A ideia é bem simples, na verdade. Se não tem regra para uma situação nova, a gente procura uma situação parecida que já tem uma regra. Por exemplo, a lei protege o sigilo de cartas de papel, certo? Um e-mail não é uma carta de papel, mas ele cumpre a mesma função de comunicação privada. Então, por analogia, a proteção se estende ao e-mail. Faz sentido, né? Tá, mas e se não tiver nenhum caso parecido para comparar? O que se faz? Aí a gente recorre aos princípios gerais. São os valores fundamentais, a espinha dorsal de todo o sistema. Como a dignidade da pessoa humana, a igualdade. Mesmo sem uma regra específica, esses princípios servem como uma bússola, guiando a decisão e garantindo uma solução que esteja alinhada com o espírito da lei. Em seguida, vem a equidade. Essa aqui é a ferramenta da flexibilidade do bom senso. A equidade permite que um juiz olhe para as circunstâncias únicas de um caso e adapte a solução, para evitar que a aplicação fria e rígida de uma regra acabe criando uma injustiça. É a busca pela justiça no caso concreto, sabe? E por último, temos os costumes.
Porque, às vezes, a resposta para um buraco na lei já está na própria sociedade. São práticas que se tornam tão comuns, tão aceitas por todo mundo, que com o tempo elas ganham força de lei, preenchendo o vazio que a legislação formal deixou. Tudo isso nos leva de volta à conclusão principal de toda essa conversa. A porosidade não é um problema que a gente precisa eliminar, mas sim uma qualidade essencial do direito. Pensa no contrário, um sistema totalmente fechado, sem nenhum espaço para interpretação. Ele ficaria velho quase que instantaneamente. Ele não conseguiria lidar com novas tecnologias, com novos arranjos de família, seria uma lei presa no passado, completamente incapaz de fazer justiça hoje. Então, resumindo a história, a porosidade é o que permite que o direito respire, é o mecanismo que garante que ele evolua junto com a gente, abrindo portas para novos direitos e garantindo que a justiça possa ser feita, mesmo quando o passado não conseguiu prever o nosso presente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa flexibilidade toda do direito, ela traz uma certa incerteza? Sim, claro. Mas não seria justamente essa flexibilidade a única coisa que, no fim das contas, permite que a lei se adapte, evolua e continue a ser um verdadeiro instrumento de justiça? O grande desafio, talvez, seja encontrar o equilíbrio.